Então, relembrando aí, né? A gente vai dar essa aula. Ainda hoje o vídeo fica pronto, né? O próprio sistema prepara o vídeo e eu coloco a aula, o vídeo, né, da aula lá no Moodle, tá? Além do vídeo da aula, eu também vou colocar os slides, tá? Então, os slides que eu vou usar aqui com vocês serão disponibilizados ainda hoje lá no Moodle também, tá bom? Além disso, com essa aula hoje, vou complementar a aula que o Ariovaldo começou no sábado. Quem não assistiu no sábado, pegue o vídeo lá no Moodle, né? E os slides do Ariovaldo também estão lá, tá bom? Então pegue lá e assista. Minha aula vai ser uma continuação daquela aula, né? Vou fazer uma recapitulação e vou continuar a aula dele, tá? E aí eu vou também disponibilizar mais tarde uma nova lista, tá? As EDOs de segunda ordem não homogêneas, né? Que é o que a gente está falando. O Ariovaldo começou a falar no sábado, que eu vou dar continuidade hoje, tá? Ok? Certo? Além disso, pessoal, até o início da semana aí, eu vou disponibilizar a próxima lista, a próxima atividade para vocês, porque lembra, eu mandei um e-mail para vocês avisando que nós íamos quebrar a próxima atividade em duas, tá? Isso é para manter a diretriz da FEI, que pede para a gente quebrar as coisas em pedaços menores, né, para ter contato com vocês mais vezes. Então, a partir do início da semana, a gente disponibiliza a próxima atividade, vou dar 5 dias ou 6 dias para vocês fazerem, é uma questão só, tá? Seria uma atividade com duas, né? Então, eu vou quebrar em duas atividades, a atividade com uma questão, tá? Esse tópico que a gente vai fazer hoje, mais o que o Ariovaldo vai fazer no sábado também. Ok? Então é isso. Então fiquem de olho, né? Peguem as aulas, participem. Eu tenho respondido vários e-mails de alunos aí, todos os e-mails que os alunos me mandam, eu tenho respondido, tá? Então, se tiver dúvida, manda e-mail e eu respondo, certo? Bom, então é o seguinte, a gente vai começar a nossa aula. E a nossa aula é uma continuação daquela aula que o Ariovaldo começou, tá? No sábado. Ok? Que é uma parte bastante importante aí da nossa disciplina. Eu queria pedir, por favor, pessoal, que alguém me diga se está vendo bem o slide, né? E se o slide está aparecendo com o ponteiro aí, né? O laser que eu estou aqui, ó, circundando a equação diferencial segunda ordem. Alguém pode apenas me dizer se está vendo isso aí? Pode ligar o áudio aí, pessoal, que eu não estou vendo as mensagens. Deixa eu ver aqui se dá para habilitar a mensagem. Como é que é isso aqui? Ano passado tinha, né? Alguém pode ligar o áudio aí só para falar que está vendo o slide com o ponteiro? Por favor? Professor, está aparecendo. Pessoal? Está aparecendo, professor. Será que o pessoal não está vendo? Ninguém responde? Eu tô vendo. Tá vendo? Aparecendo sim. Obrigado, viu? Ó, então, pessoal, é o seguinte, quem foi que falou aí? Pessoal, é o seguinte, Eu. vamos começar a nossa aula, pessoal. Hã? Bem, nós vamos começar a nossa aula e vamos fazer como na semana passada, tá? Se você tiver dúvida, você escreve,
Caso eu não veja o que você escreveu e não responder, você pode ligar o áudio rapidinho e depois desliga, tá? Faz a sua pergunta verbalmente, porque às vezes eu estou compenetrado aqui no slide, posso não ver aí o que você está mandando, tá? Pode passar batido. Então aí, se te for alguma dúvida que eu não respondi, você liga o áudio e fala, né? Fala aí verbalmente que eu respondo, tá bom? Vamos começar. Pessoal, é o seguinte, né? Nós começamos, o Ariovaldo, né, começou a semana passada a falar das equações diferenciais não homogêneas, né? Então, ó, primeiro, eu tenho uma equação do tipo a vezes a segunda derivada da função y mais b vezes a primeira derivada da y mais c vezes a própria y igual a uma função f de x. O a, b, c são constantes, a função f é uma função contínua num certo intervalo da reta. E essa equação aqui, então, é chamada de equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes, né? Constantes porque a, b e c são números reais, ok? Nós falamos na semana passada, eu falei, que nós íamos estudar esse tipo de equação em dois casos, né? Quando a f é zero e quando a f não é zero. Quando a f é zero, é o caso que a gente chama de homogênea, né? A ideia homogênea, eu fiz com vocês quinta passada, ok? Hoje, o segundo caso é quando a f não é igual a zero, ok? E aí, quando a f não é igual a zero, que é o segundo caso, a gente diz que a equação é uma equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea. Não homogênea, tá bom? É quando a f de x é uma função não nula, okay? Que eu estou chamando de equação 1. O Ariovaldo começou com vocês esse caso aí, quando a f é um polinômio. Okay? Então, eu vou dar continuidade na sequência aí do que o Ariovaldo fez, certo? Outra coisa, pessoal, eu vou fazer essa aula, o Ariovaldo vai fazer um complemento do que eu vou fazer hoje. Então, na quarta-feira, no sábado, com a aula do Ariovaldo, a gente fecha essa parte, mas a gente não vai avançar para a próxima fase ainda, tá? A Denise, na terça que vem, vai fazer uma outra aula de exercício com vocês, para reforçar, né? Além disso, vocês sabem que o Tiago está fazendo no período noturno umas aulas, né? E ele está fazendo uma sala de aula mesmo, acho que é na FEI que ele está fazendo. Então, assistam as aulas do Tiago também. Detalhe, se você não puder assistir na sexta-noite, não tem problema, porque eu também vou colocar o vídeo lá no Moodle, tá? Como eu coloquei da semana passada, tá? Dá uma olhada lá no Moodle, quem não viu ainda, e veja que a aula do Tiago também está lá, tá? Tem um vídeo da aula do Ariovaldo, da minha, do Tiago, tá tudo lá. Ok? E da Denise. Tá bom? Então, olha só, para estudar esses casos aí, quando a f não é nula, nós temos dois casos, né? O primeiro caso é o chamado método dos coeficientes a determinar, e o segundo caso é o chamado variação dos parâmetros. Bom, o que nós vamos fazer, que o Ariovaldo já começou, é o método dos coeficientes a determinar. Tá? Variação dos parâmetros vem depois. Ok? O método dos coeficientes a determinar é adequado para resolver a EDO linear não homogênea para os casos em que a função f de x é um dos seguintes tipos, tá? Presta atenção nisso, pessoal. O método dos coeficientes a determinar é um método mais fácil, só que ele só resolve problemas quando a f é um desses três tipos, ok? Só. Então, ó, se a f for um polinômio de grau n, se a f for uma exponencial, quando eu falo de exponencial, é uma função do tipo e elevado a x, né? E quando a f é uma trigonométrica. Detalhe importante: trigonométrica com seno e cosseno, tá? Se for outra trigonométrica, sei lá, tangente, secante, alguma coisa assim, a gente tem que usar o próximo método, que é a variação dos parâmetros, que nós vamos ver isso mais para frente. Mas aqui para os coeficientes a determinar, ele só resolve se a f for seno ou cosseno, tá? Ou pode ser só cosseno, pode ser só seno, ou pode ser a soma das duas. Ok? Esse método também funciona se a f for uma soma de uma dessas três aqui, de duas das três, ou mesmo das três, ou o produto, que é o que o Ariovaldo vai fazer no sábado. Tá bom? Soma e produto. Hoje o que nós vamos fazer é dar exemplo para vocês da exponencial e da trigonométrica, né? Porque do polinômio o Ariovaldo já fez. Ok? Então, recapitulando, o método dos coeficientes a determinar, ou também chamado coeficientes indeterminados, só funciona quando a f é uma função ou um polinômio, ou uma exponencial,
ou um seno ou cosseno, ou pode ser soma do seno e cosseno, tá bom? Também esse método funciona se você somar essas três aí, ou duas delas, tá? Se f for, por exemplo, um polinômio mais uma exponencial mais um seno, alguma coisa assim. E também funciona se for produto das três, tá? Por exemplo, pode ser um polinômio vezes uma exponencial. Okay? Ou seja, esse método só funciona com esses três tipos, mas pode somar também dois ou três deles, ou multiplicar dois ou três deles. Ok? Certo? Então é o seguinte, o método dos coeficientes determinar faz o quê? Dado uma equação diferencial não homogênea, né? Primeira coisa, você determina a equação homogênea, certo? Como nós aprendemos há 2 semanas atrás. A equação homogênea, ou também chamada de equação complementar, é sempre a primeira coisa que você tem que fazer, certo? Então, a f não é zero, mas inicialmente você considera como se a f fosse zero e resolve, acha a equação homogênea, certo? E guarda ela. Ok? Isso que está sendo dito aí. Um teoremazinho aqui, ó. A solução geral da equação diferencial não homogênea, ou seja, uma equação desse tipo, quando a f não é zero, né? Ela pode ser escrita, pessoal, como a soma de duas soluções. Okay? A primeira é o que eu chamo de YC aqui, é a solução complementar, que é aquela que a gente já aprendeu, já fez vários exercícios, né? Você considera como se a f fosse nula e resolve, acha a solução complementar. Tá bom? E a segunda que é o ponto chave aí da nossa aula, certo? É achar a YP, que a gente chama de YP, porque é uma solução particular. Ok? Então é isso que está sendo dito aqui embaixo. Aí o Valdo já começou, né? Ok? Olha só, vamos primeiro ilustrar o método dos coeficientes indeterminados quando a f é um polinômio. Eu coloquei aqui, esse slide vai para o Moodle, como eu já falei, a aula também, mas eu vou pular essa parte. Por que eu vou pular na nossa aula? Porque o Ariovaldo já fez. Bom, mas depois você pode acessar o slide lá e ver que eu fiz um outro exemplo, né? O Ariovaldo fez alguns lá, eu fiz mais um aqui, como se vocês não tivessem visto, mas eu vou pular esse exemplo, tá? De novo, por que eu estou pulando, pessoal? Porque o Ariovaldo já fez, tá? Mas aqui está resolvido, você pode acessar depois. Então, a nossa aula de hoje é isso aqui, ó. Vamos ilustrar o método dos coeficientes indeterminados para a equação, né? Quando a f é uma exponencial. Essa é a nossa aula de hoje, tá? Então, a f é isso aqui, ó. É um Czão, o Czão é um número real, vezes a exponencial de ax. O ax também é um número, o a também é um número real, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz a EDO não homogênea quando a f é uma exponencial. De novo, pessoal, lembrando, estou pulando o polinômio, por quê? Porque o polinômio foi feito na aula do Ariovaldo. Quem não viu a aula dele ainda, acessa o vídeo. O slide também está lá disponível, tá? O slide que ele usou e o vídeo. As duas coisas, tá? Então, acessa e dá uma olhada. Além disso, e a gente isso vai ser retomado depois. Por quê? Porque na aula de sábado do Ariovaldo, de novo, ele também vai fazer isso de novo. Depois a gente vai falar com a Denise para fazer mais uma aula de exercício. Então, isso vai ser retomado de novo, tá? Não fica totalmente assim aflito porque não entendeu alguma coisa. Vai ter mais exercícios para reforçar o entendimento de vocês, tá bom? Então, olha só. Eu vou supor, então, que a f seja uma exponencial. Nota que é o seguinte, ó, aqui, note que é razoável supor que uma solução particular yp também seja uma exponencial, né? Por que é razoável isso, pessoal? Porque nota que é o seguinte, se a y, pessoal, for uma exponencial, se a y é uma exponencial, nota que a vezes a segunda derivada da y, mais b vezes a primeira derivada da y, mais c vezes a própria y, também é uma exponencial, né? Obviamente. Então, se y é exponencial, eu derivo a y duas vezes, multiplico por uma constante. Derivo a y uma vez, multiplico por uma constante. Pego a própria y, multiplico por uma constante. Soma esses três termos, é claro que o resultado disso aí tem que ser uma exponencial também, certo? Então, como a f é uma exponencial, a gente vai supor que a yp também seja. Okay? Basicamente a mesma ideia do polinômio. Okay? Feito isso, qual é a nossa ideia? A ideia, então, é escrever a yp como uma exponencial, certo? E substituir a yp' e a yp duas linhas na equação diferencial e determinarmos o coeficiente da exponencial.
certo? Basicamente é isso, ok? Lá no polinômio você não fez isso? Vamos supor, se f era um polinômio de grau 2, você supunha que a yp também era um polinômio de grau 2, calculava as derivadas, substituindo em EDO. Aqui é basicamente a mesma coisa. Se a f for uma exponencial, você impõe que a yp também seja. O motivo que foi explicado, né? Por quê? Porque derivada de exponencial é exponencial. A segunda derivada de exponencial é uma exponencial, né? Ok? Feito isso, você pega essas derivadas, substitui em EDO, iguala, né, com a equação que foi dada e acha os coeficientes. Okay? Basicamente essa é a ideia. Olha só, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Então eu tenho a seguinte equação para resolver. Ó. A segunda derivada da y mais 4 vezes a y é igual a exponencial de 3x. Ok? Uma equaçãozinha bonitinha. Ok? Então, ó, nota que o lado direito aqui é uma exponencial, né? Exponencial de 3x. Ok? Então, a equação complementar você já sabe, né? A equação complementar é a equação como se a ideal fosse homogênea. Então, a complementar é a segunda derivada da y mais 4y igual a zero. Certo? Se essa daqui é a equação complementar, então você sabe que a equação característica é lambda ao quadrado mais 4 igual a zero. Pessoal, outra coisa, às vezes a gente usa lambda, tem gente que usa R, tá? É claro que isso não muda nada, né? Tá bom? A pessoa usa o símbolo que ela acha melhor. Da mesma forma que às vezes eu uso F e tem gente que usa G do lado direito. Claro que isso não muda nada, né? Bom, então ó, a equação característica é lambda ao quadrado mais 4 igual a zero. Portanto, eu vou ter duas raízes complexas conjugadas, certo? Né? Porque lambda ao quadrado é menos 4. Então, lambda é mais ou menos raiz de menos 4. Certo? Ou seja, quem é lambda? Mais ou menos 2i. Certo? São duas raízes complexas conjugadas. E aí você recorde lá que se isso aqui é verdade, se o lambda 1 é 2i e o lambda 2 é menos 2i, então a solução complementar é igual a quê? É um certo azão cosseno de 2x, né? O 2 aqui, ó, né? Que é o beta, que a gente chama de beta. E mais um bzão vezes o seno de 2x. Outra coisa, a gente usa A1, C1, isso, né? As constantes aqui também tanto faz, tá? Eu costumo usar azão e bzão. Okay? Essa aqui é a solução complementar. Olha só, pessoal, o segredo então é a nossa solução particular, né? Porque a complementar a gente já aprendeu a fazer e vai fazer o tempo inteiro, né? Se não aprendeu, vai aprender porque a gente faz o tempo inteiro. Olha só, uma vez que a função f de x é a exponencial de 3x, né, é uma exponencial, então nós vamos procurar uma solução da forma, né? Que tipo, ó, a gente vai procurar yp como uma função do mesmo tipo. É claro que aí vai ter um coeficiente diferente, né? Que eu chamei aqui de czinho. Certo? Então, ó, quem é yp? Vai ser um múltiplo da f. Um múltiplo da f. Certo? Né? Até eu expliquei melhor. Por quê? Qual é o motivo disso? É porque a f é uma exponencial de 3x. Certo? Então, se yp é c exponencial de 3x, feito isso, basta você fazer a mesma coisa que foi feito com o polinômio. Você calcula as derivadas substituindo em EDO. Pessoal, deixa eu falar de novo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, abre o áudio e pergunta verbalmente que eu respondo. Eu não sei porque não estão aparecendo mensagens. Eu não sei se é porque vocês não estão escrevendo nada ou porque, sei lá, né? Internet, com o computador é assim. Às vezes as coisas mudam e você não sabe nem exatamente por quê. Tá bom? Então, abre o áudio e pergunta. Aí eu respondo, tá bom? Então, de novo, ó, a YP é isso aqui, por quê? Porque a F é isso aqui, né? Então, a YP é uma coisa semelhante, não é igual, obviamente, né? Mas é um múltiplo dela, tá? Feito isso, eu pego e calculo as derivadas, né? Então, a derivada de 3c exponencial de 3x, a segunda derivada é 9c exponencial de 3x. Uma vez feito isso, pessoal, o que eu faço? Eu substituo as derivadas na EDO. Quem é EDO? Não era y duas linhas mais 4y? Né? Então, ó, y duas linhas mais 4y. Y duas linhas, quem que é? É 9c exponencial de 3x. Eu até coloquei aqui, né? Ó, esse aqui é y duas linhas, tá? Mais 4 vezes a y. Mas quem é a y? A y é c vezes a exponencial de 3x. Certo? Então, ó, a segunda derivada mais 4 vezes a própria função é igual a quem? A exponencial de 3x, né? Essa é a ideal que foi dada.
Okay? Ou seja, juntando a 9 mais 4, eu tenho 13c. 13c exponencial de 3x é igual a exponencial de 3x. Ou seja, né, o c é igual a 1/3, ou 1 sobre 13, né? Ok? 13c é igual a 1, então c é igual a 1 sobre 13. Ok? Né? Então, se isso é verdade, voltando, vou voltar lá no início, tá? Olha só. Um pouquinho de paciência. Eu quero fazer bem detalhado esse primeiro. Ó, o que o teorema fala? Que quando a EDO é não homogênea, a solução geral é a soma de duas soluções. É a solução complementar ou a solução homogênea, mais a solução particular. Certo? Então, a solução geral vai ser a soma das duas. Para o nosso exemplo, então, vai ficar assim, ó. Para o nosso exemplo, né, vai ficar assim, ó, a solução complementar, que é essa daqui, certo? Mais a solução particular, que é essa daqui, com C igual a 1 sobre 13, né? Ok? Que foi o que nós calculamos. Ou seja, a solução geral é a solução complementar mais a particular. A complementar é Azão cosseno de 2x, mais Bzão seno de 2x, mais a particular. A particular quem que é? É C vezes a exponencial de 3x, onde C é 1 sobre 13. Ok? Certo? Dando uns segundinhos para vocês pensarem e verem se entendeu. Olha, pela 10ª vez, esse slide vai ser disponibilizado ainda hoje no Moodle, tá? O vídeo também. Eu vou parar um segundinho aqui, porque eu quero ver se quantos alunos estão participando. E também eu quero ver se tem alguma pergunta. Está aparecendo, ok, ok. Muito bem. Quantos alunos? 30, por enquanto. Ok, muito bem. Então vamos continuar lá. Então não tinha pergunta porque ninguém fez mesmo, né? Eu lembro que a semana passada as perguntas apareciam aqui, né? E aí às vezes a gente não vê a pergunta, a gente não tem certeza se alguém fez ou porque está com algum problema, tá? Desculpa, interrupção, vamos continuar. Ok, pessoal? Então, de novo, ó. Se a f é um polinômio, você aprendeu com o Ariovaldo. A yp também, a princípio, é um polinômio, com o mesmo grau a princípio. Depois nós vamos comentar a história do reforço, tá? Mas, por enquanto, a princípio é isso. Se a f é uma exponencial, então a yp, a princípio, também é uma exponencial. Ok? Como nós fizemos esse exemplo. Ok? Qual é o terceiro caso? O terceiro caso é quando a f é um seno ou cosseno, a soma das duas. Detalhe de novo, né? Como eu já falei, vou reforçar. Esse método só funciona quando a f é seno ou cosseno, ou a soma das duas. Tá? Se for, por exemplo, uma tangente, esse método não funciona, tem que ser o próximo método que a gente vai aprender a semana que vem. Bom, vamos continuando. Ó. Então, agora nós vamos fazer essa equação, né? Quando a f é um cosseno ou um seno, ou a soma das duas. Certo? Então, basicamente a mesma coisa. Se a f é um seno ou cosseno, pessoal, então é razoável você supor que a yp também seja. Percebe? Por quê? Porque derivadas de seno e de cosseno é seno e cosseno também. Percebe? Então, se y for um seno ou cosseno, o múltiplo da segunda derivada mais o múltiplo da primeira mais o múltiplo da própria função também vai ser um seno ou cosseno, né? Ou seja, vai ser uma trigonométrica também. Ok? Uma vez feito isso, a ideia é a mesma. Você vai fazer o quê? Uma vez que você encontrou o formato geral da YP, o que você faz? Calcula as derivadas, substitui na EDO e iguala com o termo, com a EDO do jeito que ela foi dada, né? Substitui e iguala com o lado direito que foi dado. Okay? Basicamente a mesma coisa. A mesma ideia, só que agora com seno e cosseno. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Ó, um detalhe importante. Nota que a f agora só tem seno, mas não importa. Se tivesse só cosseno, a yp, a princípio, é a mesma coisa, tá? Se tivesse só seno, ou se tiver só cosseno, ou se tem a soma das duas,
inicialmente você supõe que a YP é a mesma coisa, é sempre uma soma. Tá bom? Então, ó, eu tenho a segunda derivada da y, mas a primeira derivada da y, tudo isso igual a seno de x. Essa é a EDO que eu quero resolver. Okay? Inicialmente, a equação auxiliar, né, que é a equação homogênea, quem que é? A segunda derivada mais a primeira derivada igual a zero, né? Sempre você primeiro resolve a homogênea. A gente também chama de equação complementar. Tá? Ou equação auxiliar. Tá bom? E a equação característica você já sabe, né? É lambda ao quadrado mais lambda. Bem, se você colocar lambda ao quadrado, você vai ter que lambda, que multiplica lambda mais 1 é igual a zero. Ou seja, eu tenho duas raízes reais e distintas, né? Lambda igual a zero é raiz, e lambda igual a menos 1 é raiz. Certo? Duas raízes reais e distintas. Logo, a solução da equação complementar é dada pelo quê? Ó? YC é é um azão vezes a exponencial de 0x, né? A exponencial de 0x é 1, então fica só o A, né? Certo? Mais B vezes a exponencial de menos x. Menos x é o menos 1 aqui. Certo? Então, essa daqui ó, é a equação complementar. Ok, pessoal? Uma vez que você achou a equação complementar, o que você vai fazer? Partir para a solução particular, né? Então, de novo, uma vez que a função f de x é igual ao seno de x, ela é uma trigonométrica, vamos procurar uma solução particular da forma. Presta atenção, pessoal. A f é só seno, mas, né, como eu falei, não importa. Na complementar, ou na particular, você vai colocar sempre a soma das duas, tá? Pode ser, eventualmente, que um dos coeficientes zere. Pode ser que zere ou não. Vai descobrir isso depois. Tá bom? Então, ó, quem é YP? É um Czão vezes o cosseno de x, mais um Dzão vezes o seno de x, né? Por quê? Porque a f é igual ao seno de x, é uma função trigonométrica. Todo mundo entendeu isso? Pessoal, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. A sacada para resolver esse tipo de exercício é sempre você entender qual é o formato geral da YP. Porque se você entender isso, o resto é calculeira, né? Derivar, substituir e fazer e comparar os coeficientes, certo? Então, o pulo do gato aí é você entender quem é YP, por isso que eu estou reforçando esse conceito aí, tá? Se você entendeu isso, o resto é derivar e substituir. Ok? Tá? De novo, olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Se no lugar do seno aqui fosse só o cosseno, nota que a YP seria a mesma coisa. Se no lugar do seno fosse seno mais cosseno, a YP seria a mesma coisa. Percebe? Se no lugar do seno fosse 10 senos, YP seria a mesma coisa. Okay? O importante não é o coeficiente do seno, não é se o seno está sozinho ou se o seno está com cosseno. O importante é que é um seno ou um cosseno. Então, a YP é sempre o mesmo tipo. Certo? Muito bem. Se você entendeu isso, o resto é o de sempre. A gente vai calcular a derivada, substituir na EDO e igualar com aquilo que foi dado. Alguém vai perguntar? Bem, ninguém falou. Então, ó, oi, pode falar. Nesse caso, como na solução homogênea como no caso da solução homogênea da EDO não tinha uma constante, não teria que ter um reforço na solução particular? Ó, eu vou falar do reforço daqui a pouco, mas nota que não nesse caso, né? Porque, vou voltar aqui, tá? Olha só, pessoal, o formato geral da complementar é essa daqui, ó. Aqui é só uma constante. Aqui é uma constante vezes a exponencial, certo? Nota que elas não têm, a princípio, nada a ver com esse termo. Por exemplo, pensa nesse termo aqui, ó. Aqui é uma constante vezes um cosseno. Aqui é uma constante vezes um seno. Percebe? Então, você usa reforço como? Se aqui tivesse só uma constante também. Tá? Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Mas nota que aqui os termos da YP são os termos da YC. Percebe? A gente fala de dependência linear. Os termos daqui são linearmente independentes daqueles termos. Tá? Porque o colega que perguntou, lá é só uma constante, aqui é uma constante vezes um cosseno, uma constante vezes o seno. Ou seja, são funções linearmente independentes.
A pergunta? Beleza, entendi. Obrigado, viu, pela pergunta. Então vamos continuar, pessoal. Entendido isso, ó, o que eu vou fazer? Vou derivar, né? Então a primeira derivada é menos c seno x mais d cosseno x, né? A segunda derivada é menos c cosseno x menos d seno x. Ok? Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira derivada e a segunda derivada e vou substituir na EDO, né? Porque a EDO não era assim, ó, a segunda derivada mais a primeira. Então, ó, a segunda derivada, que é menos c cosseno x menos d seno x, mais a primeira derivada. A primeira derivada é menos c seno x mais d cosseno x. E de acordo com a equação, tudo isso aqui é igual ao seno de x. Percebe? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou agrupar tudo que é seno com cosseno. Pego o coeficiente do seno igual a 1. Por que igual a 1? Porque é um seno, né? Certo? E pego o coeficiente do cosseno igual a 0. Por quê? Porque aqui é zero seno. O zero cosseno, né? É um seno mais zero cosseno. Percebe? Nota que é o seguinte, de novo, ó, uma vez que você sacou quem é a YP, o resto é tudo mais ou menos igual. Certo? Mais ou menos igual por quê? Porque você calcula as derivadas, substitui na EDO e compara com aquela função que foi dada. Sempre assim. Ou seja, ó, então eu vou agrupar aqui, eu estou agrupando aqui, tá, pessoal? Ó, eu agrupei, ó, cosseno com seno, nota que cosseno, ó, esse cosseno com esse cosseno vai dar menos c mais d, que multiplica o cosseno, né? Agrupando esses dois aqui, tá? E vou agrupar o seno também, ó. Nota que vai ficar menos c menos d vezes o seno. Tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, ó, menos c mais d vezes o cosseno, mais menos c menos d vezes o seno. Tudo isso é igual a seno. Ou seja, ó, aqui não tem um seno e aqui tem zero cosseno, né? Então, o coeficiente do seno você vai igualar a 1. Por que 1? Porque é um seno. E o coeficiente do cosseno você vai igualar a zero. Por quê? Porque aqui é zero cosseno. Percebe? Então, vai ficar menos c mais d igual a zero e menos c menos d igual a 1. Tá? Se você resolver isso aí, você vai descobrir que c é igual a d, que é igual a menos meio. Certo? Porque aqui, essa equação aqui, né, diz que c e d são iguais. Tá? Substitui um deles aqui. Então, você vai descobrir que c é igual a d, que é igual a menos meio. Tá? Eles são iguais. Um detalhe, uma coisa importante aqui, ó. Nota que lá na equação era só seno, não era? Não era só seno? Mas a YP tem seno e cosseno. Lembra que eu falei? Então, não importa se a F tem só seno ou só cosseno, ou tem os dois. Na YP você sempre coloca os dois. Por quê? Esse caso aqui é um exemplo ótimo para mostrar isso. Na equação diferencial só aparecia seno. Né? Mas na solução apareceu cosseno também. Percebe? Né? Então, como a princípio você não vai saber se tem ou se não tem os dois termos, você supõe que tem os dois. E aí calcula as derivadas, substitui e acha as constantes. Pode ser que, em alguns casos, pode não ter os dois, e outros tem os dois. Então, como a gente não sabe, a priori, a gente supõe que tem os dois. Ok? Né? Feito isso, é a mesma coisa, pessoal. Quem é a solução geral? É a solução complementar, mas a solução particular. A solução complementar é azão mais bzão exponencial de menos x mais a YP. A YP é menos o cosseno de x sobre 2 menos o seno de x sobre 2. Essa aqui é a solução geral. Certo? Essa é a solução geral da nossa EDO. Ok? Ok? Pessoal, se alguém tem alguma dúvida, escreve, né? Se eu não responder, vendo? Você pode abrir o áudio e perguntar. Pode falar. Diz seu nome para mim, por favor. Beatriz, bom dia. Ô, Beatriz, você é aquela que tem feito contato comigo, né? É isso aí. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Professor, então assim, Atrás, você hein? tá falando... Oi? Eu tô falando que você está correndo atrás, é isso aí. Preciso. Pode falar, Beatriz. Então, você tá falando que, vamos supor, a minha f de x pode ser seno, cosseno ou seno a soma. a soma. Isso. E aí o YP sempre vai ser a mesma coisa. Isso, exatamente. bom. Vamos supor, Tá. a equação que a gente deu do lado direito era seno, não era? Era Uhum. seno.
Então, se no lugar do seno fosse um cosseno, troca o cosseno pelo seno. Ou, aliás, o contrário. Pega a mesma equação diferencial que eu dei e troca seno pelo cosseno. A princípio, a YP é a mesma. Vai ser um Czão cosseno mais um Dzão seno. Né? O que vai mudar? Bem, vai mudar, obviamente, que se eu trocar seno pelo cosseno, os coeficientes vão mudar aqui. Não é? Sim. Vai mudar os valores do Czão e do Dzão vão mudar. Mas o que eu quero chamar a atenção é exatamente que é o seguinte: inicialmente, a YP é igual com seno, com cosseno ou com a soma das duas. Tá bom, obrigada, viu? Entendeu bem, Beatriz? Sim, sim. Os outros entenderam, pessoal? A pergunta da Beatriz é importante, ó. Chega lá na mesma EDO que eu fiz. Vamos supor que eu pego aquela EDO e faço assim. No lugar de seno, eu coloco 10 seno. 10 seno. Muda alguma coisa na YP? Inicialmente, não. Ela continua sendo a mesma. Vamos no lugar do seno, eu coloco cosseno. Tira o seno e fica assim. Y duas linhas mais Y linha igual a 1000 cossenos, por exemplo. A YP muda? Inicialmente, não. Ela é a mesma coisa. Vamos lá, no lugar do seno, eu vou ter, vamos supor, tenho seno menos 4 cosseno. A YP muda? Inicialmente, não. A YP é a mesma. Percebe? O que vai mudar, pessoal? O que muda é que é o seguinte, vamos supor que se eu tivesse, no lugar do seno, eu tivesse 10 senos, na hora de fazer a igualdade, ia mudar, né? Porque aqui, em vez de ser 1, seria 10, né? Porque o coeficiente do seno seria 10. E se aqui fosse 10 no lugar do 1, os valores de C e D seriam diferentes. Só isso. O que muda é, inicialmente não muda nada na YP. O que vai mudar é, depois dos cálculos que você fizer, dependendo dos coeficientes do seno e do cosseno que apareceram no EDO, isso muda o valor das constantes aqui, né? Certo? Mas vai mudar só depois dos cálculos. Inicialmente não muda nada. Ok? Bom? Muito bem. Olha só, aqui eu tenho alguns detalhes importantes que eu gostaria de chamar a atenção. Agora, chamamos a atenção para o fato de que a solução... Olha só, aqui é uma coisa importante. Tá vendo que eu chamei de observação importante aqui? Vocês gostaram da minha galáxia aqui, ó? Ficou bonitinha, né? E o campo de futebol aqui embaixo, olha só. Já que a gente não tem futebol na televisão, tem um campo de futebol aqui no slide. Certo? Então vamos lá, ó. Eu queria chamar a atenção de vocês uma coisa importante. Eu coloquei essa palavra enorme aqui, ó. Observação importante, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui a gente vai falar sobre o tal do reforço que já me perguntaram aí, tá bom? Olha só, então eu vou ler aqui para vocês e a gente vai comentando. Agora, chamamos a atenção para o fato de que a solução recomendada para YP algumas vezes resulta em uma solução da equação complementar. E isso é muito importante, foi a pergunta que o colega fez aí. Ok? De novo, ó, algumas vezes a solução YP resulta em uma solução da equação complementar. E, portanto, não pode ser uma solução da equação não homogênea. Olha só, pessoal, uma solução da equação homogênea não pode ser considerada como uma solução da equação não homogênea. Percebe? Por quê? Porque o teorema diz que a solução é uma soma de duas soluções. Se eu pego uma solução e uma outra que é múltiplo da primeira, então, na verdade, eu não tenho duas, eu tenho uma só. Eu vou colocar isso aqui em palavras, daqui a pouco vai ficar mais claro, tá bom? Mas foi sobre isso que o aluno estava perguntando aí, que eu esqueci de perguntar o nome dele, tá bom? Em tais casos, quais são os casos? Quando uma parte da solução da não homogênea também é solução da homogênea. Isso não pode acontecer. Ok? Em tais casos, o que a gente faz? A gente multiplica a solução recomendada YP por x. Ou por x quadrado, se for necessário. De modo que nenhum termo em YP seja uma solução da equação complementar. Ok? Nenhum termo da YP pode ser também solução da complementar. Nunca. É isso que a gente está falando. Tá bom? Inclusive, o Ariovaldo já fez isso com vocês, tá? Eu só estou reforçando o conceito. Porque nota uma coisa, pessoal. O mais importante aqui não é você pegar um exercício e saber resolver ele. É claro que isso é importante, mas não adianta você saber resolver um exercício sem ter entendido o conceito que está por trás. Certo?
O conceito que está por trás é que você tem que entender, porque o resto é calculeira. O resto é saber derivar, eventualmente, às vezes, saber integrar. Aqui você não está integrando nada, mas às vezes tem que integrar, certo? Né? O resto é calculeira. Você tem que entender o conceito que está por trás. Se você entender bem o conceito, montar as coisas direitinho, a chance de você acertar tudo é muito grande. Tá? Ao passo que se você erra o início, todo o seu cálculo é desnecessário, porque ele é inútil, né? Porque não vai resolver mais nada, tá? Então, o conceito é importante. Bom, por quê? Olha só, continuando. Isso acontece porque todos os termos da solução geral, que é aquela solução, y de x é igual a yc de x mais yp de x. Todos os termos da solução geral devem ser linearmente independentes. Vamos supor que na solução geral você tenha 4 termos. Inclusive, na última que a gente fez, tinham 4, né? Vamos supor que na solução geral tenham 4 termos. Os 4 termos têm que ser linearmente independentes. Ou seja, nenhum dos 4 termos pode ser múltiplo de algum outro que está lá dentro. Por exemplo, eu não posso ter... Pensa comigo, ó. Um termo é 2 vezes a exponencial de x e o outro termo é 3 vezes a exponencial de x. Bem, se eu pegar 2 vezes a exponencial de x mais 3 vezes a exponencial de x, eu tenho 5 exponencial de x. E isso não são 2 soluções, é uma só. Essa é a ideia. Percebe? Continuando, ó. Então, isso acontece porque todos os termos da solução geral devem ser linearmente independentes. Ou seja, um termo não pode ser um múltiplo de outro termo. Nunca. Nunca. Percebe? Eu quero reforçar isso com vocês. Se você entender essa ideia, o resto é conta e mais conta, tá? Conta e mais conta faz parte, né, pessoal? Vocês estão fazendo engenharia, fazer conta faz parte da vida do engenheiro, tá? Mas, é que nem eu falei, não adianta saber fazer as contas se aplicar o conceito de forma errada. Percebe? Tá? Quando precisamos multiplicar yp por x ou por x quadrado, dizemos, então, que fizemos um reforço na yp, né, que foi a pergunta do aluno aí, tá? Eu vou deixar de novo esse slide lá para vocês. Aí eu coloquei um exemplo. Olha só, eu procurei fazer o mais detalhado possível, né? Ok? O mais detalhado possível. Olha só, eu tenho a seguinte equação, ó. Y, 2 linhas, menos 3y linha, mais 2 vezes y, igual a exponencial de x. Então, eu tenho essa equação aqui diferencial, certo? O lado direito é uma exponencial. Quem é a equação característica? É lambda ao quadrado, menos 3 lambda mais 2, né? Se você usar a Bhaskara aqui, você vai descobrir que isso pode ser escrito como lambda menos 1 vezes lambda menos 2 igual a 0. Então, eu tenho 2 raízes reais e distintas, né? A raiz é 1 e 2, né? Ou seja, nesse caso, então, 1 e 2 são as raízes. Então, quem é a solução da equação complementar? Ó, a solução da complementar, então, é um azão vezes a exponencial de x, mais um bzão vezes a exponencial de 2x, certo? Azão exponencial de 1x, mais bzão vezes exponencial de 2x, né? 1 e 2 são as raízes da equação característica, certo? Olha só, pessoal, né? Essa é a equação, a solução característica, a gente já aprendeu isso aí. Agora, presta atenção comigo aqui, ó. Nesse caso, a f de x não é uma exponencial de x, certo? Ou seja, então, a gente, a princípio, faríamos como? A gente faria a yp como sendo um múltiplo da exponencial de x, não é assim que a gente fez no primeiro exemplo lá? Não é? Inicialmente, a yp seria um múltiplo dela, percebe? Mas nota que aqui eu tenho um grande problema, não é? Porque imagina assim, que eu deixe como c mesmo exponencial de x. Depois, no final, eu não vou ter que somar yc com a yp. Agora, nota que é o seguinte, se eu deixar a yp desse jeito, esse cara é um múltiplo desse, ó. Não é? Eles são múltiplos um do outro. Percebe? Então, note que nesse caso, a yp, como eu falei, é um múltiplo de um dos termos da yc. Essa é a sacada aí. Percebe? Né? Eles são múltiplos, eles não são iguais, eles são múltiplos uma da outra. Ou seja, a gente diz que C exponencial de x e A exponencial de x, elas são linearmente dependentes, elas são LD. Eu estou falando de dependência linear porque eu sei que vocês
já aprenderam esse conceito. Esse conceito de dependência linear vai ser abordado de uma forma mais aprofundada em álgebra linear. Vocês vão fazer, acho que semestre que vem. Tá? Mas como você já viram esse conceito, eu só estou citando para você entender, porque esse conceito é importante, tá bom? Ou seja, olha só, presta atenção aqui na sacada aqui, ó. Ou seja, se nós somarmos os dois termos, né? Porque se eu deixasse assim, a solução geral não seria a soma das duas. Então eu teria que somar esse termo com esse. Agora nota que se eu somar esses dois termos, ó, a exponencial de x mais c exponencial de x, isso não é a mesma coisa que a mais c, todo mundo vezes a exponencial de x, não é? Mas a e c são constantes quaisquer. Portanto, isso aqui pode ser escrito como d vezes a exponencial de x, onde d é a mais c. Percebe? Ou seja, ao invés de eu ter duas soluções, eu teria apenas uma. E aí, a solução ficaria incompleta. Essa é a questão. Percebe? Não é? Então, esse negócio do reforço é uma coisa muito importante. Quando é necessário o reforço, você tem que fazer o reforço. Se você não fizer, vai dar pau. Tá bom? E quando faz o reforço? Nesses casos, você olha a YP que você está propondo, de acordo com o que a gente ensinou até agora, mas uma vez que você achou ela, você dá uma olhada na solução complementar que você já calculou. Primeiro, você faz a complementar sempre, né? Guarda ela. Depois propõe uma YP, que de modo geral é sempre um formato, o mesmo formato da F. Ok? E aí depois você faz essa comparação. Ó, será que essa YP aqui, ela é um múltiplo de alguém lá da YC? Se for, você faz o reforço. Okay? Se não, continua do mesmo jeito. Ok? Eu coloquei, então, o nosso exemplo aqui, né? Ou seja, ó, então a gente vai fazer um reforço na YP por causa desses motivos. Ou seja, a YP então vai ser Cx exponencial de x. Agora nota que quando eu multipliquei por x, ela não é mais múltiplo de ninguém lá, né? Então agora essa solução pode ser somada lá sem eu correr o risco de perder uma parte da solução. Ok? Feito isso, pessoal, olha só. Lembra que eu falei? A sacada é saber quem é YP. O resto é conta. Né? Feito isso, o que você vai fazer? Calcula as derivadas, substitui na EDO e compara os coeficientes. Ok? Então, ó, quem é YP'? Deriva a primeira, copia a segunda, mais copia a primeira e deriva a segunda. Certo? Então, dá C exponencial de x mais CX exponencial de x. Quem é YP duas linhas? Deriva esse cara aqui, né? Derivada dessa é ela mesma, aqui você é a mesma coisa, ó, deriva a primeira, copia a segunda, mais copia a primeira e deriva a segunda. Então, a segunda derivada vai dar 2C, né? 2C aqui, ó, dois termos iguais. 2C exponencial mais CX exponencial. Né? Feito isso, o que você vai fazer? Substituir na EDO e iguala ao termo que foi dado. Tá bom? Então, ó, a segunda derivada menos 3 vezes a primeira derivada mais 2 vezes a própria função. Tudo isso igual ao exponencial de x. Bom? Nota que os termos que tem x, eles desaparecem, né? Porque ó, tem 1cx menos 3 vezes cx vai dar cx menos 3cx mais 2cx. Então, um cx ele desaparece. O termo que tem o x. E aí vai ficar 2c menos 3c, né? 2c menos 3c é menos c. Então, vai ficar menos c exponencial de x igual a x. Ou seja, c é igual a menos 1. Se c é igual a menos 1, quem é a YP? A YP foi essa, né? Com c igual a menos 1. Então, a YP é menos x exponencial de x. Ok? E lembrando, quem é a solução geral é a soma das duas. É a complementar, que é a homogênea, mais a particular. Ou seja, vai ser a razão exponencial de x mais b exponencial de 2x menos x exponencial de x. Nota, pessoal, que você tem 3 termos, os 3 termos são linearmente independentes, ou seja, na prática, os 3 termos, nenhum dos termos é múltiplo do outro. Né? Os 3 termos são termos independentes. Né? Não pode ter termos que sejam múltiplos um do outro. Porque se for múltiplo, você soma os dois, e ao invés de ter 2 soluções, você tem uma só, e aí você está perdendo uma parte da solução. Ok? Ou seja, de novo, o conceito de quando fazer um reforço é o que é o importante.
certo? O resto, de novo, é aquela calculeira de sempre. Eu coloquei um outro exemplo para você reforçar esse conceito aí, tá? Olha só. Eu tenho y duas linhas, menos 2y' mais y igual a 4 vezes a exponencial de x. A equação característica é lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1. Isso é a mesma coisa que lambda menos 1 ao quadrado, né? Então, eu tenho duas raízes reais e iguais. Lambda igual a 1, raiz dupla, né? Então, se é raiz dupla, a solução complementar, quem que é? É a exponencial de x mais bx exponencial de x, né? Lembra que quando a raiz é dupla, você tem que reforçar. Nota que aqui também é um reforço, né? Você reforçou essa daqui e chegou nessa. Ok? Okay? Agora, nota que é o seguinte. Olha só nesse caso. Ó, a f não é 4 exponencial de x. Então, inicialmente, a yc seria o múltiplo da exponencial. C exponencial de x, né? Mas nota que nesse caso, esse termo, pessoal, esse termo que eu estou circundando é múltiplo desse termo. Não é? Portanto, vamos fazer um reforço nela. Ou seja, multiplicando yp por x, eu teria que yp é cx exponencial de x. Olha só. Só que agora esse termo é múltiplo do segundo termo. Não é? Não é? O primeiro era múltiplo do primeiro aqui, o segundo é múltiplo do segundo. Então, eu preciso reforçar a yp mais ainda. Ou seja, note que agora a yp é múltiplo do outro termo, né? Da yc. Ou seja, que é o bx exponencial de x. Então, multiplica de novo por x. Ou seja, a yp é cx quadrado exponencial de x. Nota que com cx quadrado, ele não é múltiplo de ninguém aqui. Okay? Ou seja, eu precisei de reforço duas vezes. Em geral, pessoal, gente, esse negócio de reforço duas vezes, em geral, a gente não usa pouco isso aí, né? Isso aí aparece pouco, mas pode aparecer. Ok? Pode aparecer. Tá? Uma vez que você descobriu isso, o que eu faço? O de sempre. Deriva e substitui. Tá? Então, se a yp é cx quadrado y, a exponencial de x, é só derivar. Então, ó, deriva a primeira, copia a segunda, mais copia a primeira e deriva a segunda. Eu já coloquei simplificado aqui, tá? Depois, de novo, deriva a primeira, copia a segunda, mais copia a primeira e deriva a segunda. Também coloquei aqui, ó, simplificado. Tá? Feito isso, substituindo a DO. A segunda derivada, menos duas vezes a primeira derivada, mais a própria y, tudo isso igual a exponencial, 4 vezes a exponencial de x. De novo, os termos que têm x quadrado, eles desaparecem, não? Porque tem 1c, aqui eu tenho menos 2c x quadrado mais cx quadrado. Então, os termos quadrados, eles somem. Bom? Os termos em x também, né? Ó, tem 4cx, aqui, ó, menos 4cx fazendo esse produto, tá vendo? Portanto, sobra só a constante, ó, 2c, só 2c, né? Só sobra 2c aqui, ó. Então, 2c exponencial de x é igual a 4 vezes a exponencial de x. Portanto, c é igual a 2. Ou seja, quem é yp? A yp era essa daqui, né? Ó, com c, x quadrado, a exponencial de x, então vai ficar 2x quadrado exponencial de x. E a solução geral é a soma das duas, a complementar mais a particular, tá? Complementar essas duas aqui mais a particular. Ok? Perfeito? Ou seja, ó, se você entendeu quando fazer o reforço, o resto é calcular as derivadas, substituir, simplificar e igualar com o termo do jeito que ele foi dado. Bom? Eu quero fazer um exercício com um reforço para exponer. Pessoal, em geral, nas provas, a gente não costuma pedir reforço quando a F é trigonométrica, porque as contas ficam enormes, ficam gigantes, tá? Mas eu coloquei um exemplo aqui para você não achar que, não falar que a gente não teve pelo menos um. Bom? Em geral, assim, quando a F tem um seno ou um cosseno, quando você coloca reforço, as contas ficam muito grandes por causa das derivadas. Bom? Então, mas de uma forma ou de outra, eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Eu coloquei aqui, ó, y duas linhas, mais y, tudo isso igual ao seno de x.
ok? Lembrando, aqui só tem seno também, mas a YP inicialmente vai ser a soma das duas, né? Como a gente discutiu, inclusive que a Beatriz perguntou. Então, ó, inicialmente eu tenho a equação auxiliar, né? Ou a equação homogênea, ou a equação complementar, tanto faz. A y duas linhas mais y igual a zero. Certo? A equação característica, nesse caso, é lambda ao quadrado mais 1. Isso aqui, as raízes são complexas, né? As raízes aqui são duas raízes complexas conjugadas, que é i e menos i. A solução aqui é mais ou menos i. Certo? Ou seja, nesse caso, a solução é mais ou menos i, a solução da complementar, então vai ser o quê? O azão vezes o cosseno de x, mais um bzão vezes o seno de x. Certo? Inicialmente, né? Aliás, inicialmente não. A complementar é essa. Certo? Depois você olha lá o terceiro caso das homogêneas, tá? Muito bem, olha só, como a função f de x é igual ao seno, então a gente deveria fazer a yp como sendo do jeito que a gente fez aquela lá, né? Que a Beatriz perguntou e tudo. Olha só, e inicialmente a yp seria um múltiplo do cosseno mais um múltiplo do seno. Mas nota que isso daqui, pessoal, é um múltiplo disso aqui, né? Percebe? Ou seja, nota que se eu pegar essa yp e somar com a yp, ao invés de ter uma solução, ao invés de ter duas soluções, eu vou ter uma solução só. E isso não pode acontecer. Percebe? Vocês perceberam isso, pessoal? Tudo bem? Não é? Então, ó, esse cara aqui, ó, seria um múltiplo desse cosseno e esse um múltiplo do seno. Portanto, somando as duas, na verdade eu teria uma só, porque junto cosseno com cosseno, seno com seno, teria só uma delas, né? Então, a gente não pode acontecer. Então, eu vou precisar de um reforço nessa yp. Certo? Ou seja, então, quem é a yp? Vai ser cx cosseno x mais dx seno x. Ok? Então, entendeu por quê, né? Feito isso, o que você vai fazer? A partir daí, tudo é a mesma coisa. Calcula as derivadas. As derivadas vão ficar enormes, tá? Eu simplifiquei a derivação, mas... Porque eu noto que é o seguinte, ó. Aqui tem dois termos, né? Quando você calcular a primeira derivada, vão ter 4 termos, né? Quando você calcular a segunda derivada, vão ter 8 termos. Não é? Porque quando você derivar o primeiro termo, esse cara aqui vai dar 2 e esse dá 2. Então, são 4. Né? E na segunda derivada também. Percebe? Então, fica grande. Então, o que eu fiz? Ó, então, se a yp é cx cosseno x mais dx seno x, eu peguei e calculei as derivadas, né? Aqui eu calculei já simplificando, tá, pessoal? Então, a primeira derivada é c cosseno menos cx seno mais d seno mais dx cosseno. A segunda derivada é menos 2c seno menos cx cosseno mais 2d cosseno menos dx seno. Bom, e aí o que eu vou fazer? Vou substituir isso aí na equação, tá? A equação diz que a segunda derivada mais y, então, ó, a segunda derivada, tá? É esse termo, olha só, presta atenção aqui, é esse termo, certo? É igual ao seno de x. Então, vai ficar isso aqui mais esse daqui, ó. Nota que quando você somar esse cara com esse, simplifica, né? Ó, esse menos d seno aqui, menos d, tá vendo? Menos d x seno x, ele vai cancelar com esse, ó. Esse termo cancela com aquele lá. Certo? O que mais cancela? O cx cosseno também, ó. Né? Somando a segunda derivada com a y, tá? Então, esse termo e esse, eles se anulam, ó. Né? Somando com esse aqui. Então, eu coloquei simplificado aqui porque as contas eram grandonas. E aí, então, o que fica? Então, sobrou o quê? Sobrou menos 2azão seno mais 2bzão cosseno, né? Aliás, aqui não é A e B, pessoal, aqui é C e D, tá? Não sei de onde eu tirei esse A e B. Depois eu conserto, tá? Antes de colocar, eu conserto. Aqui o A é o C e o B é o D, tá? Então, ó, sobrou só esse termo aqui, ó. 2A seno, né? Mais 2D cosseno, tá bom? Tudo isso igual ao seno. Ou seja, ó, nota que o coeficiente do seno aqui tem que igualar a 1, né? Porque aqui só tem um seno. E o coeficiente do cosseno aqui tem que igualar a 0. Isso me diz que o B, né? Que nesse caso, na verdade, é o D é 0, certo? E o C, eu coloquei A, não sei porquê, da onde veio esse A. Mas aqui é o C, então, menos 2C
é igual a 1, portanto, C é igual a menos meio, e D é igual a 0. Okay? Portanto, quem é YP? Lembra que a YP é isso aqui, né? Ó. A YP vai ser isso aqui com D igual a 0, certo? D é igual a 0 e o C é menos meio. Então, a YP é menos x sobre 2 vezes o cosseno de x. Lembra que eu falei para vocês? Pode ser que na F só tenha seno, na YP, no final, pode aparecer seno e cosseno, como foi aquele exemplo. Pode aparecer que não, olha nesse caso. Nesse caso, a F era só seno, mas no final, olha só, na YP só apareceu cosseno. Isso é importante você prestar atenção. Por quê? Porque isso te diz que você, na hora de montar a YP, você sempre considera a soma das duas, independente se na F tinha as duas ou não. Ok? Né? Porque, ó, de novo, ó, a F era seno, mas na YP só apareceu cosseno. Tudo bem? Acabou, né? Quem é a solução final? É a complementar mais a particular. A complementar é a cosseno x mais b seno x, e a particular é menos x sobre 2 vezes o cosseno de x. Ok? Essa daqui é a solução final. A soma das duas. Pessoal, se alguém quiser perguntar, pode perguntar, tá? O pessoal hoje está caladinho, né? A aula tá clara? É por isso que vocês não estão perguntando? Tá todo mundo entendendo bem? Tá? Tem alguns comentários finais aqui. Resumindo o método dos coeficientes determinados, a gente resume assim, ó. De novo, né? De novo. Esses dias aí saiu uma avaliação, um aluno falou assim que reclamou de mim porque eu falo muito. Eu acho que é melhor o professor falar muito do que falar pouco, né? Porque eu falo muito tentando reforçar os conceitos. Porque pela experiência que a gente tem como professor, é o seguinte: a grande maioria que erra, não erra a conta. Também se erra a conta, obviamente. Todo mundo erra a conta, né? Eu também. Todo mundo. Tá? Então, mas quem erra geralmente não é a conta, é o conceito. Por isso que eu reforço o conceito muitas vezes. A conta, você vai diminuindo a chance de erro nas contas fazendo muito exercício, né? Treinando, tá? Você vai diminuir, pessoal, né? A gente nunca vai deixar de errar. Infelizmente, a gente erra o tempo inteiro, né? Mas diminui a chance de erro quando você faz bastante exemplo, bastante exercício. Agora, o conceito é importantíssimo. Você precisa estar bem claro na sua cabeça o conceito, tá bom? Então, desculpe eu falar muito. Olha só. De novo, ó, se a função f for um polinômio de grau n, então a yp inicialmente também é um polinômio de grau n. Certo? Feito isso, você calcula as derivadas, substitui na EDO e acha os coeficientes do polinômio. Se a f é uma exponencial, a princípio, a yp também é uma exponencial. Certo? Feito isso, você faz o quê? Deriva, substitui na EDO e acha o coeficiente. No caso, o coeficiente é c, né? Se a f é um seno de beta x ou um cosseno, ou a soma das duas, então você vai fazer yp como um múltiplo delas também. Czão cosseno beta x mais dzão seno beta x. Certo? Feito isso, você deriva, substitui na EDO e acha os coeficientes, no caso o czão e o dzão. Ok? Observação importante. Em qualquer um dos três casos citados, né, é o mesmo que a gente acabou de fazer. Se algum termo da YP for uma solução ou um múltiplo de algum dos termos da equação complementar YC, multiplique a YP por x. Se mesmo assim não resolver, multiplica por x de novo, ou seja, multiplica por x quadrado. Okay? Esse é o resumo do método. Esse é o resumo do método. Ok, pessoal? Presta atenção. Amanhã à noite, sexta-feira, o Tiago vai fazer essa mesma aula aqui com a Roseli. Mas não se preocupe, porque depois que ele terminar, eu vou lá e pego o vídeo e coloco no Moodle. Okay? O vídeo dessa aula de hoje vai para o Moodle. O vídeo da aula do Tiago amanhã vai para o Moodle. O meu slide vai para o Moodle. O Tiago não tem slide porque ele faz na lousa mesmo, né?
Então, o meu slide vai para o Moodle, o vídeo do meu vai para o Moodle, o vídeo do Thiago vai para o Moodle. Ok? Então, se você não viu agora ou quer rever, você pode rever quantas vezes você quiser, que fica lá disponível. Tá bom? Outra coisa, sábado agora, tem aula com o Ariovaldo. Se você puder acordar cedo no sábado, ótimo, acompanha ele. É bom acompanhar porque você pode tirar alguma dúvida na hora, né, pessoal? Óbvio. Mas se você não puder por algum motivo, não importa qual, eu vou pegar também o slide do Ariovaldo e o vídeo do Ariovaldo e também vou colocar no Moodle. Okay? E aí, se você não puder assistir na hora, assista depois. Ok? Então, essa parte aqui eu vou pular, por quê? Porque produto de funções, soma de funções, é a aula do Ariovaldo que ele vai fazer no sábado. No sábado, o Ariovaldo vai fazer uma aula usando o produto dessas funções que a gente fez e soma. Ok? Aula do Ariovaldo. Então, não perca a aula dele também. Tá bom? Eu deixei esses 4 exercícios para vocês fazerem aqui, pessoal. Depois façam. Tá bom? De novo, esse slide eu vou colocar, ainda hoje eu vou colocar lá, tá? Vou só consertar algumas coisinhas que precisam ser consertadas aí e coloco lá no mais tarde para vocês. E o meu vídeo também. Ok? No início da semana, pessoal, no início da semana, a gente, então, vai fazer... No início da semana, nós vamos fazer o... 30 alunos só mesmo, né? Hoje teve menos. Ó, no início da semana, eu vou disponibilizar para vocês a nova ATP, nova atividade. Né? Pela 10ª vez, eu vou falar de novo. O professor que fala muito vai falar de novo. A última atividade, nós vamos quebrar em 2. Então, ao invés de ter uma atividade com 2 questões, eu vou fazer 2 atividades com uma questão só, tá? Então, vai ser uma questão desse tópico aí, para vocês fazerem. Assistam a aula do Ariovaldo, porque vocês vão precisar da aula dele também para fazer a atividade. Tá bom? Vou colocar no início da semana lá e deixo até o final de semana para vocês fazerem. É tempo demais para vocês fazerem uma questão só, tá? E depois nós vamos ter mais uma questão, mas aí, né, vai ser daqui, sei lá, 2 ou 3 semanas, aí, tá bom? E aí, uma outra atividade com uma questão também só. Ok? Ok? Então, acompanhe as próximas aulas. O Ariovaldo vai fazer produto e soma. A Denise vai fazer a mesma coisa, vai reforçar o que nós estamos falando aí, tá bom? Na terça-feira, né? E tem aula da Denise também na terça, tá bom? E depois a gente também disponibiliza o vídeo dela. Nós vamos disponibilizar todos os vídeos lá, tá? E os slides para vocês também. Ok? Fiquem atentos, porque quando eu coloco a atividade, eu sempre mando um e-mail aí para vocês, né? Disparo um e-mail, uma mensagem para vocês ficarem atentos, né? E se tiver alguma dúvida, pessoal, manda por mensagem lá pelo Moodle e eu respondo, tá? Eu tenho respondido várias mensagens. Né? A Beatriz mesmo que perguntou aqui, ela já me mandou vários e-mails, eu sempre respondi ela. Tem que responder, né? Essa é a minha função, é atender vocês, é tentar facilitar a vida de vocês na medida do possível, né? Ok? Ok, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Então, sobre a ATP aí, Felipe, o Marcelo, ele tá corrigindo, né? Porque o Marcelo, ele para ajudar a gente aí, ele assumiu a correção. Então, a princípio, eu pedi para ele que ele fizesse essa correção até o final da semana. Então, eu acho que até o final da semana aí a gente faz. Assim, eu só vou lançar a próxima ATP quando a gente tiver as notas dessa última que vocês fizeram aí, tá? Então, assim que sair as notas da próxima, dessa ATP que vocês fizeram, eu lanço a próxima. Então, isso deve ser até o final da semana. Pessoal, a nota da primeira ATP está no sistema faz tempo. Ah, não, desculpa. Então, pessoal, a nota da primeira ATP, a gente está com um probleminha. Por quê? Eu não sei os outros professores, mas quando eu fiz as ATPs, eu coloco no meu armário lá na FEI. Então, as notas, as atividades da primeira ATP ficaram na FEI. Nós vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouco aí até o início das provas. Antes de começar as provas, a gente dá um jeito de divulgar todas as notas para vocês, tá? Desculpa da primeira. Essa primeira aí é porque ficou presa na FEI. A primeira ATP nós fizemos em sala, né? Foi?
Foi, né? Foi em sala. Tudo bem, ô, Davi? Você entendeu, né, Davi? Desculpa aí, já teve outras pessoas que me perguntaram. Sobre a primeira ATP, então fica assim, pessoal. Por enquanto, a gente não tem, por quê? Porque as ATPs, o negócio escrito, né, feito, eles ficaram na FEI, tá bom? Eu não gosto de trazer isso para casa, por quê? Porque, sei lá, né, meu, em casa você sabe, pode perder, pode acontecer alguma coisa. Então, o que eu faço? Quando eu acabo de fazer a ATP, aplicar, eu pego e tranco no meu armário. Então, fica tudo trancado lá no meu armário, lá na FEI. Então, eu tô sem elas aqui, tá bom? Mas vamos esperar o início de maio aí, acho que as coisas vão começar, talvez comece a abrir. Eu acho que, assim, antes do início das provas, a gente dá um jeito de divulgar para vocês as notas da primeira ATP. Tá bom? Todo mundo, todas. Tá bom? Então, antes do início da. Vamos combinar assim, até a última semana antes das provas. As provas começam, acho que dia 25. A última semana, então, é dia 18, né? Então, na semana do dia 18 de maio, a gente divulga. Tá bom? Uma semana antes. Tá bom? Vocês desculpem esse probleminha aí, porque ficou preso lá. Tá? Mas a gente dá um jeito, né? Tem que dar um jeito. Mas como a gente ainda tem um tempinho aí, então até o final, a última semana antes da semana de prova, a gente dá um jeito de divulgar isso para vocês. Ficou claro? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, pessoal? Falou? Então, Davi, obrigado, viu? Olha só então, pessoal. Então, bom dia, tá? Se cuidem da sua, da sua família aí, dos seus parentes, dos seus amigos, né? Vamos nos cuidar e que Deus abençoe todos nós, tá bom? Um abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado eu aí, João, pela ótima aula aí.